Olá, tudo bem com você? Seja mais uma vez bem-vindo, ao meu canal, Clodo Feitosa, Clodoaldo da Silva Feitosa. É sempre um grande prazer para mim estar aqui com vocês, conversando, mais uma vez sobre assuntos espirituais que são muito importantes, para a nossa jornada espiritual aqui na Terra. Antes de mais nada, eu gostaria primeiramente de agradecer todos os comentários, todas as mensagens, que eu recebi dos últimos vídeos, e de agradecimento, e também críticas, sugestões, tudo é sempre muito bem-vindo. Então eu gostaria de agradecer e também de dizer a você, que se desejar, se você gostou de algum vídeo, que você viu aqui nesse meu canal, que você se inscreva no canal, curta e compartilhe, este conteúdo, porque assim você vai estar me ajudando a fazer esse trabalho e a levar, essa mensagem para mais pessoas. E hoje, eu vim para falar com vocês sobre como foi a minha experiência no Espiritismo, no Espiritismo kardecista, aqui, na minha cidade, e como foi a minha experiência, o que aconteceu comigo lá, o que foi que eu fiz, durante o tempo que eu passei lá, quanto tempo que eu passei lá, o que aconteceu comigo e por que que eu resolvi sair, de lá e seguir um caminho próprio, espiritual. E também o aprendizado, que eu tive durante o tempo que eu passei com esse grupo, que é o pessoal espírita, do movimento espírita brasileiro. Pois bem, como foi essa minha experiência no Espiritismo? Antes de conhecer o Espiritismo, como religião, eu conheci a doutrina espírita, codificada por Allan Kardec e que se encontra, disponível no Livro dos Espíritos, que foi publicado em 1857. Esse livro ele se encontra disponível na internet, em PDF. Caso você queira consultar, e ver o que está escrito lá, basta você entrar lá no Google e digitar, Livro dos Espíritos em PDF, e você vai ter lá o livro, todo o conteúdo da doutrina espírita. Então não é necessário que você vá até um centro espírita para conhecer a doutrina espírita, ela está disponível na internet, amplamente divulgada, ok? Então inicialmente eu comprei esse livro, isso aconteceu lá em 2015, nessa época eu estava morando numa outra cidade aqui de Pernambuco, que era a cidade de Petrolândia, e após comprar esse livro eu li, rapidamente, e posso dizer a vocês, que é uma leitura muito boa, é uma leitura muito instrutiva. O conteúdo e a estrutura do Livro dos Espíritos realmente é impactante, porque é diferente, das doutrinas cristãs tradicionais. Você vai encontrar lá, um conteúdo muito interessante. Você é exposto lá ao conceito da imortalidade da alma, da reencarnação e das respostas, recebidas por Allan Kardec, dos espíritos superiores, sobre os motivos de o homem estar aqui na Terra, encarnado, porque está aqui, de onde veio e para onde vai, segundo a doutrina dos espíritos. Ou seja, lá ele descreve o futuro da humanidade, como é que vai acontecer. E para ser um livro que foi publicado lá em 1857, você vai perceber na leitura desse livro que o conteúdo é muito atual, é um conteúdo muito interessante, muito sólido, que passou esse tempo todo e não houve modificações, Isso é muito interessante, porque se você comparar com a literatura, por exemplo, da organização Torre de Vigia, se você pegar a literatura dos anos 80 e comparar com a literatura atual, você vai ver uma profunda modificação em muitas coisas, Coisas que eram certas passaram a ser erradas, coisas que eram erradas passaram a ser certas ou permitidas, e assim por diante. Já o conteúdo, desse livro, não, ele continua sendo o mesmo lá desde essa época, 1857. São mais de 160 anos com as mesmas, a mesma doutrina, e por incrível que pareça, bastante atual o conteúdo. Vale a pena você dar uma olhada. A doutrina espírita também é conhecida como filosofia espiritualista. O próprio Allan Kardec chamou assim, de filosofia também. Ele diz que é uma filosofia, que é uma religião, e também que é uma ciência. O estudo do mundo espiritual também é uma ciência. Mas a doutrina espírita não é a única filosofia espiritualista, que admite os conceitos que eu acabei de falar para vocês, ou seja, imortalidade da alma, reencarnação, Então existem outras doutrinas, outras religiões, especialmente da parte oriental do planeta, que admitem essas crenças já há muito tempo.
mas a doutrina espírita inovou, né, na época dela, porque foi a primeira doutrina, né, cristã a adotar esses conceitos. Na realidade, Allan Kardec ele foi orientado pelos espíritos superiores a adotar, né, a explicar, por assim dizer, explicar de acordo com os espíritos estavam falando para ele, como era a questão espiritual, né, a reencarnação, a imortalidade da alma e assim por diante. Depois eu também li as outras obras de Kardec, né? Eu vou mostrar aqui para vocês, ó, certo? Para vocês verem como é essa obra. Esse aqui é o Livro dos Espíritos, né? Esse livro aqui, o que é que ele tem? Ele tem 1019 perguntas e respostas que Allan Kardec fez aos espíritos superiores e registrou, né, aqui as respostas, né? Então, é muito interessante o conteúdo aqui, vale a pena você consultar. Depois, né, eu li esse livro aqui, ó. Deixa eu mostrar para vocês. Esse livro aqui também é muito interessante, o Livro dos Médiuns. Esse livro, nesse livro Allan Kardec explica, né, como é que ocorrem os fenômenos espirituais, por exemplo, como é que um espírito pode se materializar, como é que ele pode se comunicar com uma pessoa, né, através de um médium ou através da psicografia. Enfim, aqui ele explica todos os detalhes, né, sobre essa questão da mediunidade. Também é muito interessante. Depois, né, eu até recomendo essa ordem, né, que eu estou mostrando para vocês. Você vai ter esse aqui, ó, o Evangelho segundo o Espiritismo. Nesse livro aqui, Kardec, né, até eu pensava isso, né, antes de conhecer, que seria, né, uma outra história de Jesus contada de outra forma, mas não é isso, né? O livro Evangelho segundo o Espiritismo, na realidade, é uma análise, né, de várias parábolas, né, que Jesus contou, vários ensinamentos, né? Então Allan Kardec passa então a desenvolver esses ensinos de Jesus através da visão espírita, né? Então aqui, por exemplo, no capítulo 2 ele diz aqui, ó, meu reino não é desse mundo. Então isso foi Jesus que falou. Aí Allan Kardec vai discorrer, né, explicar sobre a vida futura, né, sobre a realeza de Jesus, sobre o ponto de vista de Jesus e assim por diante. Então são explicações de partes do Evangelho, né, na visão espírita. Em seguida, né, a gente tem esse aqui, ó, esse livro aqui. O céu e o inferno, né? Esse livro também pode ser chamado também de A Justiça Divina segundo o Espiritismo. Então, nesse livro aqui você vai aprender, né, o que é que acontece depois da morte, né? Os espíritos vão falar, Allan Kardec aqui, como é que ocorre a justiça de Deus segundo o Espiritismo, né? Então é um conteúdo muito interessante. Você vai entender como é que funciona essa questão do karma, né? De você ter algumas coisas a expiar, né, durante a sua encarnação e muitas outras coisas interessantes. E esse aqui, o último, né, a Gênese, ele vai falar sobre os milagres e as predições segundo o Espiritismo. Então ele vai falar aqui tudo, né, sobre essa questão, como é que funciona, as teorias, né, que tem com respeito aos milagres, né, e como ele é explicado através do Espiritismo. Então são obras muito importantes. Ainda tem esse aqui também, né? O que é o Espiritismo, né? Isso aqui eu ainda não terminei de ler, mas é muito interessante. É aqui onde ele fala que o Espiritismo é filosofia e é também religião, né? E também ciência. Então, essa é a obra de Allan Kardec. É uma obra muito interessante que eu recomendo a todos vocês que me escutam que leiam, porque vale a pena. Ok? Muito bem, então, em 2016, foi o que aconteceu, né? Depois que eu li tudo isso aqui, foi a primeira coisa que eu fiz. Eu comprei esses livros, né? Na época eu encontrei em banca de jornal, né? Esses livros aqui. Não sei se vocês encontram por aí, mas é possível. Então eu encontrei todos esses livros em banca de jornal e li, né? Todos eles, sem ainda participar de nenhum centro espírita, ok? Então eu entendi como era a filosofia, a doutrina espírita, inclusive vi na internet muitos sites, muitos vídeos, muitas palestras sobre o assunto. Inclusive vou deixar aqui na descrição os links de alguns, né, que eu consultei, que são muito interessantes, que se você não ler todo esse livro, né, todos esses livros que eu mostrei, mas você assistindo esses vídeos, você vai também conseguir entender a doutrina espírita e todo o seu conteúdo, certo? Então foi o que aconteceu em seguida. Em 2016, né, eu conheci duas senhoras nessa cidade onde eu morava, né, Petrolândia, que eram espíritas. E uma delas era médium, e toda semana elas faziam
uma reunião mediúnica na casa delas, né? Com 4 participantes. Então, o que acontecia lá? Eles faziam o evangelho no lar, né, que é uma prática de todo espírita, e depois eles se reuniam, né, numa sala em particular e faziam uma reunião mediúnica, na qual havia um contato com o plano espiritual. E aí eu fui convidado, né, a participar, né, quando elas descobriram que eu estava estudando a doutrina espírita, eu fui convidado então a participar de uma dessas reuniões. E eu participei de algumas, né, e aí o que foi que aconteceu, né, nessas reuniões, que eu diria que foi uma coisa que realmente me afetou bastante, né, nessa época. O que aconteceu foi o seguinte: pela primeira vez, né, nessa reunião, eu tive contato direto com espíritos desencarnados, né, com mentores desencarnados. E um deles, né, me falou, né, que fazia parte do grupo que coordena a minha encarnação aqui na Terra, né? Falou que já me conhecia há muito tempo, revelou alguns detalhes sobre mim que supostamente não tinha como essa médium, né, conhecer, porque eram coisas só minhas, né, só eu sabia, e houve essa revelação e foi aí onde eu tive certeza realmente que estava falando com uma pessoa desencarnada do plano espiritual, né? E aí o que aconteceu? Essa pessoa me forneceu alguns conselhos, né, que eu achei muito interessantes, passei, né, a seguir esses conselhos e isso só trouxe benefícios para a minha vida, né? Foi interessante esse primeiro contato que eu tive. Ele afirmou também que a gente já se conhecia, né, de outras encarnações e tudo mais, e foi assim que eu passei então, a ter certeza. Ele disse que sempre me acompanhava, né? E depois ele ainda se comunicou, né, algumas vezes em outras reuniões, me deu mais instruções, né, e depois ele parou de se comunicar com tanta frequência, né, mas falou, né, assegurou que sempre que eu precisasse, eu poderia ter contato com ele, né, ele me ajudaria. Depois disso, então, o que aconteceu? Eu voltei a morar na cidade de Arco Verde, que é a cidade onde eu moro atualmente, e aí eu passei a fazer parte, então, do Centro Espírita pela primeira vez, né. Aqui em Arco Verde tem 3 centros espíritas kardecistas, né, então eu passei a fazer parte do mais antigo, né, de um deles. Eu não vou revelar o nome, né, mas eu passei a participar, né, desse centro espírita, participei lá acho que por uns 6 meses, e durante esse tempo, né, eu fui começando a fazer algumas mudanças, né, na vida, seguindo os conselhos recebidos por esse mentor, e com o passar do tempo eu comecei a ter algumas experiências pessoais, né, com o plano espiritual, né, que, assim, por assim dizer, tiveram um impacto muito importante na minha vida, inclusive nesse trabalho que eu estou realizando aqui agora com vocês. A primeira dessas experiências, né, foi um sonho, né, no qual eu fui levado a um lugar muito bonito, né, que se assemelhava a uma escola, tinha muita gente lá reunida, e eu estava com alguém que era meu amigo, né? E nesse lugar o que aconteceu? Eu recebi a informação que um espírito amigo meu iria reencarnar, né, e que eu iria ser pai, né, dessa pessoa. Inclusive lá eles fizeram a ilustração, mostraram uma árvore muito bonita, e aí depois me disseram, né, que eu iria ser pai, né, dessa pessoa, que é um amigo meu e que iria reencarnar, né, e que eu iria conduzir essa encarnação dele aqui. E aí em 2017, né, um ano depois, nasceu o meu filho, né, Heitor, né, que hoje tem 3 anos de idade. Então essa foi a primeira experiência interessante que eu tive, né? Eu fiquei sabendo, né, que iria ser pai muito antes, né, de minha esposa chegar para mim e me dizer a notícia, né, que estava grávida, né? Algum tempo antes eu já tinha essa informação, embora eu só fui dizer isso para ela depois, né, que ela me confirmou. Em outra oportunidade, né, ainda nesse tempo, eu tive uma outra experiência de saída consciente do corpo. Mas por falta de entendimento e de treinamento dessa prática, o que foi que aconteceu? Eu fiquei com medo e aí fiquei paralisado, né? Fiquei na cama, consciente, né? Estava consciente, mas não conseguia me mover, não conseguia mover o meu corpo, mas totalmente consciente e dormindo, né, ao mesmo tempo. Então foi a primeira experiência, né, de saída do corpo consciente. Você sai, mas não sai ao mesmo tempo, fica preso ali por falta de treinamento. Claro que depois, né, eu consegui, né, sair mesmo, né, do corpo, perceber, sair fora, perceber o meu corpo lá, andar pela casa e tudo mais. Isso eu consegui fazer depois. Foi uma experiência já recente, né, que eu tive. Essa foi a primeira. E então o que aconteceu, né? Participando desse centro espírita, eu continuei, né, continuei lendo, né, e aprendendo sobre o espiritismo através das obras, né? Reli, né, as obras de Allan Kardec, e também li as obras de outros escritores famosos do espiritismo, né? Chico Xavier, Divaldo Franco, Gabriel Delany, Hermínio C. de Miranda e muitos outros, né, que eu
li os livros e esses livros, né, foram me instruindo cada vez mais. Também continuei assistindo muitas palestras, muitos vídeos no YouTube e sobre a doutrina espírita. Todos de excelente qualidade, todos os livros trazem grandes ensinamentos, trouxeram coisas boas para a minha vida, trouxeram recomendações boas que ao fazê-las eu melhorei, né? Inclusive vou até deixar o link também, né, de algumas dessas fontes aí no vídeo. Mais tarde, né, já em 2017, eu passei a fazer parte de outro centro espírita, aqui da cidade também. E foi nesse centro que eu comecei realmente a trabalhar lá, né, passei um tempo como frequentador e depois passei a trabalhar, né, também lá, fazer trabalhos. Eu dirigi estudos, né, dirigi reuniões e também fiz palestras, né, diversas palestras. E pouco tempo depois, eu também fiz parte do grupo mediúnico desse centro espírita. E foi uma outra experiência muito interessante, muito gratificante. Lá, né, mais uma vez, eu vi a prática das manifestações espirituais, pude comprovar realmente que os mortos realmente se comunicam com os vivos, né? Isso é uma coisa real para mim, né? Não é uma coisa imaginária, uma coisa que talvez não, é uma coisa que eu vi acontecer. É uma prática, né, que existe. Agora, é claro, nos centros espíritas, você não vai chegar lá no centro espírita e na hora vai para a reunião mediúnica, não. Primeiro você tem que ter uma certa preparação, entender um pouco o que é, como é que aquilo ali funciona, quais os objetivos, para poder você estar preparado. Porque também nessas reuniões mediúnicas você pode ter contato não só com mentores e com pessoas amigas suas, mas você pode também ter contato com pessoas que não gostam muito de você, né? E isso aconteceu comigo também, né? Alguém se comunicou e, né, verberou, falou muita coisa negativa e tudo mais, né? Então isso acontece, né? Então tem que estar preparado para poder participar desse tipo de trabalho, né? É um trabalho sério, é uma coisa importante, mas que não pode ser feito de forma leviana e nem muito menos só por curiosidade. É necessário que a gente realmente entenda a importância do trabalho e faça o trabalho, né, da forma correta. Então, o que aconteceu, né? Tudo estava indo muito bem, né? Até que eu resolvi dar continuidade a esse trabalho, né, aqui da internet, que eu já havia iniciado, né, muito antes de conhecer a doutrina espírita, né? Eu iniciei a fazer esse trabalho na internet em 2007, pouco tempo depois da minha saída da Organização das Testemunhas de Jeová. Então comecei a fazer o trabalho de publicar vídeos e tudo mais. Inclusive o canal anterior que eu tinha chamava-se TJ Sincera. Ele ainda está disponível, né? Tem vídeos antigos, mas hoje, por exemplo, eu percebo que aqueles vídeos não estão mais em condizência com a minha realidade atual, né? Aquela pessoa lá evoluiu, não é a mesma, né? Mas ainda tem alguma coisa, porque lá eu estou falando somente da organização. Aqui nesse novo canal, não, eu falo de espiritualidade em geral. Converso com pessoas de todas as religiões. Tem um foco voltado para a pessoa que é ex-testemunho de Jeová? Tem. Mas o foco principal aqui é a espiritualidade. E por isso que a partir de agora, né, além de falar de coisas da organização Testemunho de Jeová, eu vou também focar o meu trabalho em falar sobre coisas espiritualistas, certo? Então, peço, né, que vocês continuem assistindo, mas eu vou também falar a partir de agora sobre coisas espiritualistas, né? Crenças, né, diversas. Eu vou explicar depois. Vamos falar sobre sexualidade e espiritualidade, vamos falar sobre ufologia e espiritualidade e muitos outros assuntos interessantes. Pois bem, a continuidade desse trabalho aconteceu em fevereiro desse ano, né, 2019. E aí o que aconteceu? Eu deixei o antigo canal de lado, que se chamava TJ Sincera, e abri esse novo canal, né, Clodo Feitosa, ou Clodoaldo da Silva Feitosa, que é através desse que nós estamos conversando agora. E aí o que aconteceu, né? Eu percebi, né, que existia um público, né, que é o público ex-TJ, que necessitava de uma linguagem diferente, né? Como assim? Uma linguagem semelhante à que eles tinham na organização, né? Por isso que eu estou vestido dessa forma, né? Eu poderia estar vestido de outra forma, mas a razão de eu estar vestido assim é porque é dessa forma que eles estão acostumados a ver, né? Então, e não só isso, né? A linguagem, né? A forma de falar. Também percebi que os sites, né, que existem, né, que falam das Testemunhas de Jeová, sempre falam de forma negativa, sempre falam, muitas vezes, né, forçando a pessoa a deixar a organização sem que ela esteja preparada para isso, e não oferece nenhuma alternativa de fé para elas, né? Não oferece nada. E aí eu vim para, né, preencher esse espaço, né? Então, além de falar sobre coisas da organização, eu vou falar também aqui de outras religiões também. Mas além de falar de coisas da organização, eu vou também tentar, na medida do possível, fornecer alguma alternativa, né, para você que está deixando a organização ou outra religião qualquer e está procurando espiritualidade.
Então aqui a gente vai falar sobre espiritualidade de forma geral. Foi então que eu passei a gravar mais vídeos, né, para esse canal, com uma temática mais espiritualista, né, para esse público. E o trabalho foi muito bem-vindo, né? Teve muitos inscritos, muitas pessoas que se interessaram, muita gente que entra em contato comigo, que diz que está gostando do trabalho, que esse trabalho está fazendo diferença na vida dela, e é por isso que eu continuo ele. E aí eu percebi o quê? Uma incompatibilidade, né, entre esse trabalho que eu faço e os trabalhos que eu fazia lá no Centro Espírita, que era o trabalho de palestras, né? Lá tem regras também, é uma religião. Então tem regras que são as regras exclusivas do Centro Espírita e que fica um pouco incompatível, né, com o meu trabalho aqui agora, né? E eu senti, né, a necessidade de quê? Senti a necessidade de não estar mais vinculado, né, a nenhuma corrente, de nenhuma religião, né? Inclusive a doutrina espírita, embora eu continue, né, achando que a doutrina é muito importante. Era preciso então que eu tivesse um trabalho autônomo, com minhas próprias crenças, estudos e decisões, livre no meu modo de pensar e de estudar a espiritualidade, e também para eu poder falar sobre o que eu quiser, sem ter os limites que oferece, que tem lá no Centro Espírita. A gente sabe, né, que toda religião tem seus limites, né? E aí isso acabou comprometendo os meus trabalhos lá, né? Que eu fiquei assim pensativo. Ora, lá eu sou espírita, falo só sobre a doutrina espírita, e aqui no canal eu falo de muitas outras coisas, né? Então surgiu essa incompatibilidade, e aí por esta razão eu vi a necessidade de deixar, né, a doutrina espírita e seguir somente com esse trabalho. Por essa razão, então, o que foi que aconteceu? No último dia 9 desse mês de novembro, eu comuniquei oficialmente a minha saída do movimento espírita brasileiro e das atividades do Centro Espírita ao qual eu fazia parte, né, que eu me reunia. E, né, eu mandei uma carta para lá, né, comunicando a minha decisão, que eu vou ler aqui para vocês. Diz assim, ó: prezado irmão, aí tem o nome aqui do diretor lá do Centro Espírita. É com um sentimento de enorme gratidão, né, que eu me dirijo a você nesse momento para informar que a partir da presente data estou me retirando oficialmente do movimento espírita brasileiro, liderado e organizado pela Federação Espírita Brasileira, do qual este centro faz parte, a fim de seguir um novo caminho espiritual, solicitando assim a dispensa de todos os trabalhos que realizo nesta casa, né? Aí eu, né, faço um breve resumo, né, sobre o trabalho que eu fiz lá, né? E aí eu digo aqui, gostaria de deixar bem claro o enorme respeito que eu tenho pela doutrina espírita, pela obra de Allan Kardec, as quais continuarão sendo guias sólidos para a minha nova jornada, bem como o enorme respeito e admiração pelo trabalho realizado tanto pelo movimento espírita brasileiro, quanto pelo trabalho realizado por este centro, né, ao qual tive a grande alegria de fazer parte como frequentador e como trabalhador nos últimos 3 anos, e dizer que seguirei sendo um admirador do trabalho de vocês. Gostaria ainda de deixar um grande abraço, né, fraterno, a todos os trabalhadores e frequentadores desta casa, os quais eu amo, e desejo muita paz e muita luz a todos. Sentirei muitas saudades de tudo e de todos, mas preciso seguir em frente em minha nova caminhada, na qual terei como parâmetro a liberdade total de pensamento, de estudo e de crença, e de prática espiritual, né? Então, aí eu explico aqui, ó, está nos meus planos abrir um espaço de atividades espirituais, no qual, além do estudo da doutrina espírita e de outras filosofias espiritualistas, tais como os ensinamentos de Buda e outras filosofias em geral, teremos espaço para outras atividades socioemocionais e práticas integrativas, como meditação, yoga, tai chi chuan e outras práticas espirituais, né? Então, isso é o que eu pretendo no futuro, né? Por enquanto, eu vou seguir com este trabalho, né? E futuramente a gente vê essa parte. Aí eu explico aqui a ele. Eu já iniciei o trabalho na internet através do meu canal, Clodoaldo da Silva Feitosa, no qual toda semana eu posto vídeos com assuntos espirituais diversos. E aí eu deixo o link, né, para aqueles querendo vejam lá o trabalho que eu estou fazendo. E aí, por fim, eu digo: embora esteja iniciando um novo trabalho espiritual, de minha parte, não existe óbice para que nós possamos continuar compartilhando conhecimento espiritual. Até aceito continuar dando palestras, mas devo informar que, neste caso, não estarei mais limitado à doutrina espírita e nem às recomendações da Federação Espírita Brasileira. E quando o meu espaço espiritual estiver em funcionamento, os palestrantes espíritas serão muito bem-vindos. Assim termino, mais uma vez com um sentimento de gratidão por tudo que vocês me ensinaram,
pelo amor que sempre demonstraram a mim e à minha família, e dizer de todo o coração que foi uma grande alegria compartilhar parte da minha encarnação trabalhando com vocês. Muito obrigado por tudo e que Deus abençoe o trabalho de vocês. Cordialmente, seu irmão Clodoaldo da Silva Feitosa. Pronto, essa foi a carta, né, que eu mandei para eles, e aí ele me deu uma resposta, né, na qual ele diz assim, ó: respeitamos a sua decisão, porém fazemos algumas considerações. Aí ele dá algumas considerações sobre algumas coisas que eu expliquei, né, e no final ele diz aqui, ó: é preciso separar o movimento espírita da doutrina espírita. Infelizmente, o primeiro está subordinado à ação de espíritos ainda imperfeitos, e alguns terminam por ter comportamentos e práticas estranhas. Mas, para ser espírita, é preciso conhecer e vivenciar a doutrina. Então, né, ele realmente entende os motivos, né, pelos quais eu estou deixando o movimento. E por último ele diz assim: o Centro Espírita, diz o nome, estará sempre de portas abertas para você e sua família, sempre. Se quiser conversar conosco, estaremos sempre à disposição. Grato pelos trabalhos e momentos realizados juntos. Um grande abraço. Então vejam que é muito diferente aqui, né, a saída da organização. Vocês têm o meu vídeo aí também que fala, né, sobre a minha saída da organização. A saída da organização é muito traumática, é muito difícil, né? A gente sai dolorido, né? Desse caso aqui não. Veja, as portas se mantiveram abertas, né? Lá não tem desassociação, eles não vão parar de falar comigo, né? Porque eu resolvi seguir um outro caminho, como vocês viram, né, na resposta. Assim, a gente mantém uma relação respeitosa, né, um com o outro, e até a possibilidade, né, de continuar havendo algum intercâmbio, né, espiritual. Então, é isso, né? Para finalizar, eu gostaria de dizer a vocês, né, que a minha experiência no movimento, né, no Espiritismo, foi extremamente gratificante, foi instrutiva, aprendi muito lá e sou imensamente grato a tudo que eu aprendi lá. As pessoas de lá sempre foram maravilhosas comigo. O melhor de tudo é que não vão parar de falar comigo, né? Não existe dissociação lá, desassociação. A doutrina espírita continuará para mim como sendo uma base sólida, mas eu agora poderei também me dedicar a outros estudos, né? Outros estudos espiritualistas, filosofias, religiões, de forma livre, né? Agora eu posso seguir o meu caminho. O Espiritismo não é uma religião exclusivista, eu constatei isso pessoalmente. Ele aceita a existência e respeita a importância das demais religiões. Minha decisão foi recebida por eles com respeito e eles se dispuseram a continuar com o contato comigo e com minha família. Assim, eu gostaria de agradecer, aproveitar essa oportunidade também para agradecer e dizer a todos os meus irmãos espíritas que talvez me assistam, né, nesse vídeo, que me conhecem pessoalmente, e aqueles que não me conheceram pessoalmente, mas que agora sabem que eu fui do movimento espírita, o seguinte, né? Dizer para vocês, olha, sigam em frente com a proposta espírita, de reforma íntima e de prática de caridade. O Centro Espírita é um espaço espiritual que realmente possibilita o crescimento espiritual de seus frequentadores. Tem faltas, como todas as religiões têm, mas, ao meu ver, é um local muito bom para se desenvolver uma real espiritualidade. Eu tomei essa decisão devido ao trabalho que realizo na internet e devido ao fato que desejo muito conhecer outras filosofias espiritualistas e outras religiões. Mas é uma especificidade minha, né? Não é uma coisa que eu estou recomendando para ninguém, né? Cada um deve seguir o seu próprio caminho. De modo algum eu desmereço o trabalho realizado pelos centros espíritas kardecistas no Brasil. Ao contrário, eu recomendo aqui publicamente a todos que me escutam, né, o conhecimento da doutrina espírita e a participação em algum centro espírita kardecista. E a vocês, né, que conviveram comigo durante todo esse tempo que eu fui espírita, entre 2016 e 2019, eu deixo um grande abraço, o desejo, né, que continuem na prática do bem, dizer que amo vocês e que de minha parte sempre estarei aberto para o encorajamento espiritual mútuo, respeitando, né, as diferenças de crenças entre cada um. Muito obrigado por terem feito parte da minha vida e estarei sempre disponível a vocês, né, neste canal, né? É isso que eu tinha para dizer para o pessoal que me conhece. Então, por hoje era só isso, né? Eu que gostaria de explicar essa experiência para vocês. Quero agradecer mais uma vez, né, por terem assistido esse vídeo, pedir que compartilhem, né? Tudo isso é muito importante. Então, agradeço, né, mais uma vez, muita paz e muita luz a todos, que Deus abençoe a todos vocês e até o próximo vídeo. Até mais.